Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Queridos, o tema de hoje é revoltas nativistas, né? O que foram as revoltas nativistas? As revoltas nativistas foram revoltas dos colonos aqui no Brasil durante o quê? Durante o período colonial. Essas revoltas ocorreram basicamente entre os séculos 17 e 18. São revoltas de caráter regional, ocorreram em algumas regiões do Brasil, como por exemplo, Nordeste e Sudeste, mas não estão interligadas. Não existia, né, uma interligação entre esses movimentos. Ocorreu uma revolta na região A e na B depois também. Tinham ligação? Não tinham ligação nenhuma, tá? São revoltas contra o que, gente? Contra a insatisfação dos colonos devido ao aumento do rigor fiscal da metrópole portuguesa em relação às suas colônias. Então, nesse momento, Portugal, a metrópole portuguesa estava o que, gente? Aumentando a sua repressão fiscal, ou seja, aumentando os impostos, cobrando cada vez mais impostos das suas colônias. Lembrando, né? Qual é a função da colônia em relação ao pacto colonial? A colônia é o que, gente? Ela serve como economia de suporte para a sua metrópole. Então, naquele momento, os portugueses estavam exercendo, né, aquele pacto colonial, aonde a colônia deveria, o que, gente? Comprar produtos da metrópole, aonde a colônia deveria pagar altos impostos para a sua metrópole. E aí, quando a coroa portuguesa, entre os séculos 17 e 18, aumentou esse rigor fiscal, ocorreram o que, gente? Ocorreram várias revoltas aqui no Brasil. Beleza? Entretanto, essas revoltas não, repitam comigo, não tinham como objetivo a sua, que, gente? A sua emancipação política, ou seja, a sua independência política. Aqueles colonos não queriam separar a sua região do restante do que, gente? Do restante do Império Português. Beleza? Tudo bem? Então são revoltas que não tinham como objetivo a emancipação, ou seja, a independência política daquelas regiões em relação ao Império Português. Eles não tinham esse objetivo. Sim, estavam putos, estavam pé da vida com a coroa portuguesa, devido que, gente, devido ao aumento do rigor do pacto colonial, cada vez mais a coroa portuguesa reprimia as suas colônias. Entretanto, eles não tinham como objetivo promover o quê? Promover a sua independência política. Agora, vocês me perguntam, Davi, mas por que nesse momento, entre os séculos 17 e 18, a coroa portuguesa ela aumentou, né, o seu rigor fiscal perante as suas colônias? Gente, por um simples motivo: crise econômica. A coroa portuguesa vivia naquele momento uma grave crise econômica. Por quê? O Império Português, lembrando, durante a União Ibérica, foi dominado pelos espanhóis, né, a União Ibérica, a união da coroa portuguesa, a coroa espanhola, união das coroas ibéricas, e naquele momento a Espanha passou o que, gente? A Espanha passou a controlar todas as possessões portuguesas. E naquele momento os espanhóis se aproveitaram da situação, obviamente, e mandaram ver nas riquezas portuguesas. E após o fim da União Ibérica, que ocorre em 1640, Portugal, gente, o tesouro português não tinha praticamente mais nada, ok? E para se recuperar, então, o que fizeram então os portugueses? Aumentaram o que, gente? Aumentaram o rigor fiscal perante as suas colônias, beleza? E aí temos aqui como primeiro exemplo de uma revolta nativista, ou seja, aquela revolta que não tinha como objetivo a sua emancipação política, mas sim é uma revolta contra o que, gente? Contra o rigor fiscal da coroa portuguesa, ou seja, contra o aumento do controle da metrópole perante sua colônia. Temos como primeiro exemplo a revolta de Beckman, que ocorre no fim do século XVII, em 1684, no Maranhão. Gente, é uma revolta que vai ser liderada pelos latifundiários, ou seja, pelos senhores de engenho da região. Contra quem? Contra a coroa portuguesa e contra os jesuítas. Aqueles colonos estavam insatisfeitíssimos com a atuação tanto dos jesuítas quanto a coroa portuguesa. Agora, por que aqueles latifundiários estavam satisfeitos, estavam naquele momento insatisfeitíssimos né, com os jesuítas? Porque, gente, os jesuítas tinham como principal função, como primordial função, qual, gente? Catequizar os nativos. E todo índio catequizado, todo nativo catequizado, né, não podia ser o que, gente? Não poderia ser escravizado. Por quê? Porque ele recebeu a fé cristã. Naquele momento, então, como ele recebeu a fé cristã, não pode ser o que, gente? Não pode ser escravizado. E quando os jesuítas adentravam o interior do Brasil, catequizavam aqueles nativos, gente, aqueles jesuítas, eles impediam o quê? Que aqueles latifundiários tivessem uma maior mão de obra. E lembrando, né, o que ocorre no Maranhão, eles tinham grande dificuldade em ter mão de obra, ok? E aí, os jesuítas atrapalhavam cada vez mais essa situação, porque, gente, aqueles, né, jesuítas, quando catequizavam os nativos, aqueles latifundiários, aqueles senhores de engenho do Maranhão, não poderiam mais do que, gente, escravizar aqueles nativos. Isso dificultava, então, o acesso à mão de obra por parte daqueles senhores de engenho do Maranhão, beleza?
outra insatisfação daqueles latifundiários, daqueles senhores de engenho, com a atuação da coroa portuguesa. Gente, naquele momento, a coroa portuguesa, para arrecadar, né, mais riquezas na colônia, criou no Maranhão, então, uma Companhia Geral do Comércio. A Companhia Geral do Comércio do Maranhão. E aí, essa Companhia Comercial Portuguesa, ela teria o que, gente? Ela teria o monopólio comercial da região. Quer um exemplo? Vamos lá. Somente essa Companhia Geral poderia o que, gente? Vender escravos no Maranhão. Desse modo, como a coroa portuguesa tinha o monopólio e como aqueles latifundiários, como aqueles senhores de engenho, só poderiam comprar escravos dessa companhia comercial, o valor dele era o que, gente, daquele escravo? Ele era altíssimo. Por quê? Porque somente os portugueses vendiam aqueles escravos naquela região. Somente, né, a Companhia Geral de Comércio pertencente a quem? Pertencente à coroa portuguesa. Isso vai irritar aí bastante e muito mesmo aqueles latifundiários, aqueles senhores de engenho que irão se rebelar contra o que, gente? Contra a atuação, então, da coroa portuguesa. E aí, os irmãos Manuel e Tomás Beckmann vão liderar o movimento, por isso o nome Revolta de Beckmann, tá? O Manuel Beckmann lidera, então, um conflito no Maranhão, vai se unir a outros latifundiários e vão invadir, gente, a Vila de São Luís, vão expulsar os jesuítas da Vila de São Luís, expulsam os jesuítas da região, tipo, jesuíta, não enche o saco, vai embora daqui, ok? Porque, gente, o que queriam aqueles latifundiários? Escravizar os nativos, escravizar aqueles indígenas, ok? E também, né, vão tomar a posse, vão invadir aquela companhia comercial, aquela Companhia Geral do Comércio, ok? Que pertencia a quem? A coroa portuguesa lá no Maranhão. Eles expulsam os portugueses, né, que dominavam aquela Companhia Geral de Comércio, e aí, gente, aqueles latifundiários tomam o controle, então, da Vila de São Luís. Né, falei para vocês que os líderes eram Manuel Tomás Beckmann, ok? Os irmãos Beckmann, então, lideraram esse movimento, foram até Portugal, tá? Foram até Portugal, foram tentar negociar com a coroa portuguesa, e aqui, né, aquelas pessoas que foram até Portugal negociar com a coroa portuguesa foram presos, ok? A coroa portuguesa vai enviar os dragões reais, envia o seu exército até a região, que é o que, gente? Essa revolta é fortemente reprimida, ok? A revolta de Beckmann foi uma revolta reprimida por quem? Pela coroa portuguesa. Usa violência contra aqueles latifundiários, para que, gente? Para dar o exemplo. A coroa portuguesa não iria aceitar de modo algum, ok, que os colonos se rebelassem contra ela. Manuel Beckmann, ele é preso, julgado, condenado e ele é o que, gente? Ele é enforcado. Por quê? O que a coroa portuguesa quer mostrar com isso? Não se rebele contra a metrópole. A metrópole irá o que, gente? A metrópole irá aumentar cada vez mais o seu rigor fiscal contra a colônia. E aí, a metrópole portuguesa, a coroa portuguesa, não aceita de modo algum que a sua colônia se rebele contra ela. Ok? Percebam, eu sei para vocês nesse momento, falei algo sobre, por exemplo, que os irmãos Manuel e Tomás Beckmann, eles desejavam naquele momento a independência política de sua região? Não, não, não e não. Eles não queriam, lembrando, a sua emancipação política. É uma revolta contra aqui, né, a atuação dos jesuítas e da coroa portuguesa. Então percebam, essas revoltas nativistas, então, gente, não tinham como objetivo a sua o quê? A sua emancipação política. Beleza? Tudo bem? No próximo vídeo, nós iremos ver as revoltas, a Guerra dos Emboabas, dos Mascates e a Revolta de Vila Rica. Tudo bem, meus queridos? No mais, dúvidas, questionamentos, por favor, deixe as suas perguntas. Beleza? Um abraço, um beijo, tchau, tchau.